Graça e paz, igreja! Graça e paz, ministério, ser feliz! Oh, glória a Deus! Graça e paz, você que está na sua casa, acompanhando o nosso culto. Deus seja louvado. Nós temos Pix, viu? Olha lá o Pix. Semana passada falou que não tinha, tem um Pix. Quem quiser dar o seu dízimo ou sua oferta através do Pix, temos o Pix. Amém? Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Se concentre um pouco no silêncio. Tantas coisas que Deus quer nos informar, nos fortalecer nessa noite. No culto de quinta-feira, muitos de nós acabamos de sair de serviço. Estamos cansados. Talvez alguma pessoa chateou. Alguém que nos entristeceu. Talvez saímos de casa brigado com nosso pai, nossa mãe, nosso marido, nossa esposa. Talvez não concentramos, não entregamos totalmente a Deus no nosso louvor. Estamos aqui, talvez, para algumas pessoas, pela misericórdia, algumas pessoas estão na sua casa e falam assim, hoje eu não consigo vir no culto porque eu estou muito cansado. Mas Deus, Ele renova todas as nossas forças toda manhã. Todos os dias Deus quer nos renovar nossas forças, nos fazer brilhar o brilho do Espírito Santo, para que o mundo veja a glória de Deus através da nossa vida. Estamos aqui hoje não simplesmente porque é um culto. Estamos aqui hoje não simplesmente porque era o dia de participar, de bater um cartão na igreja, de vir um culto, participar de um culto. Não. Pai, estamos aqui para entregar totalmente a Ti. Cure o nosso ouvido, nosso pensamento, que estivermos cansados, Senhor, renova nossas forças neste exato momento, Senhor. Nos cura, Senhor, de toda enfermidade. Pai, esteja na frente de cada obstáculo. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. Todas aquelas pessoas que nos ofendeu hoje, que nos entristeceu hoje, Senhor, libera o perdão em nome de Jesus. Nós podemos ser livres para adorar ao Senhor através dos nossos ouvidos nessa noite. E podemos aprender um pouco mais o que o Senhor quer para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Hoje estamos em janeiro, e mês de janeiro é um mês muito bom, né? Virada de ano. 2020 para algumas pessoas não foi excelente como as pessoas esperavam, né, Uds? Mas chegamos em 2021, amém? Forte, firme, estamos em 2021. E eu gosto em janeiro assim, que muitas pessoas fazem uma listinha da sua expectativa em 2021. Alguém fez essa listinha aqui? Alguém em sua casa? Ninguém? Elian, eu também fiz, Elian, a moça ali, eu fiz também a lista. Eu gosto sempre de fazer uma lista em 2021, qual meu objetivo em 2021 mais. O ano passado eu tive um objetivo meu objetivo era orar mais, eu consegui vencer isso, eu consegui ter mais tempo com Deus em oração, e esse ano o meu objetivo é ler mais a Bíblia. Não só a Bíblia, ler livros mais. O meu objetivo é ler 12 livros em um ano. Eu terminei um agora, que eu comecei de dezembro, minhas filhas falam que não vale não, porque eu comecei em dezembro e encerrei em janeiro, mas para mim vale. Mas o meu objetivo também é ler 12 livros esse ano. Eu tenho objetivos pessoais também. Mas para o reino eu também tenho um objetivo. Ganhar almas. Amém? Então, eu gosto que começo do ano eu gosto de fazer a minha listinha do meu objetivo do ano. E algumas pessoas fazem isso, algumas pessoas não fazem. Respeito quem não faz.
E interessante no começo do ano também, é que quando vira o ano, todo mundo tem um objetivo, o crente tem um objetivo. O que é? Ler a Bíblia. Começa, pega aquela planilha, coloca na parede, vamos ler a Bíblia toda em um ano, já tem um objetivo ali, traçado, 365, ler a Bíblia todos os dias. A Eveline, ela está até com uma planilha muito bacana, minha esposa, linda, maravilhosa, amanhã é aniversário dela, glória a Deus. Mas ela tem uma planilha de ler a Bíblia em um ano. E eu juntei com algumas pessoas e fiz ler a Bíblia, ler o Novo Testamento em 90 dias, com poucas pessoas, para atingir mais aquelas pessoas. Mas eu acho legal que todo mundo tem um plano de leitura de Bíblia. Começou a novela, né? Gênesis. E hoje eu quero falar um pouco de Gênesis. Gostaria que você abrisse Gênesis, capítulo 2, versículo 4. Versículo 8. Isso me chamou muita atenção. E despertou algo em mim. Algo foi despertado em mim, que eu quero que seja despertado na vida de cada um que está aqui hoje, que está nos assistindo. Gênesis, capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte. A minha Bíblia é NTLH. Sua Bíblia é outra, você vai ver um pouquinho de diferença, mas é o mesmo objetivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutos boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida, e também a árvore que dava o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava do jardim o que saindo dali. Se dividia formando 4 rios. O primeiro rio é o Pison, que rodeava a região de Avilã, onde há ouro. O ouro dessa região é puro, e ali também é um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chamava Dion. Ele dá volta por toda a região de Cuxi. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma essa fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 4, conta que no jardim do Éden tinha várias plantas. Deus ele colocou 2 árvores no meio do jardim, uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Dentro do jardim saíam 4 rios. E Deus ele colocou o homem naquele jardim e deu uma ordem para ele: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão vocês morrerão. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Se Deus fosse dar uma profissão para Adão, qual profissão vocês acham que seria dada para Adão de início? Qual, Hudson? Qual profissão você acha que seria dada? Olha, velho, o cara tá ligado comigo, hein? A profissão que Deus queria dar para Adão era simplesmente jardineiro. Um jardineiro, a função de um jardineiro é cuidar,
cultivar e guardar. E Deus, ele falou assim: ei, Adão, a sua função aqui é ser o jardineiro. Você tem que cuidar desse jardim que eu estou colocando. Olha essas plantas lindas, maravilhosas. Ei, cuida dela. Só que, porém, e Deus ele queria que todos nós fôssemos jardineiros. Adão, ele pecou, saiu, e o que Deus queria que todos nós fôssemos um jardineiro. Só que, porém, tem uma profissão que é muito parecida com o jardineiro, que é o agricultor. O agricultor, ele também planta, ele também cultiva, ele guarda e ele cuida. Só que a diferença do agricultor e o jardineiro, sabe qual que é antes? A diferença do agricultor e do jardineiro, que o jardineiro, ele planta, ele cultiva, ele guarda e ele cuida. O agricultor ele também, ele cuida, ele cultiva e ele guarda. Só que a diferença que o agricultor, ele cuida, ele guarda e ele cultiva, pensando simplesmente em lucro. Ele olha para aquele, ele cuida de um girassol e falando assim: ei, esse girassol vai me gerar lucro. Ele olha, ele cuida de uma rosa pensando assim: ei, essa rosa, ela vai me gerar lucro. Mas só que a função do jardineiro, ele cuida, ele cultiva e ele cuida pensando na glória de Deus. Ele cuida de um girassol nascendo, ele vai lá cultivando aquele girassol, e quando aquele girassol começa a brotar, ele começa a falar: nossa, como Deus ele é tremendo. Quem que já pegou um girassol e falou assim: nossa, não tem como, a perfeição de Deus que fez esse girassol. A gente começa a olhar uma rosa e fala assim: que perfeição de Deus através dessa rosa. Essa era a função do jardineiro. Ele olhava e engrandecia o nome do Senhor e falou: Deus, você é maravilhoso. Como o Senhor preparou uma coisa tão tremenda como essa e pediu para eu cuidar. Essa era a função do jardineiro. Eu quero trabalhar com vocês as três: guardar, cuidar e cultivar. Que muitos de nós se desviamos da nossa função, que era para ser jardineiro, e pensamos mais em ser um agricultor. Guardar. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Conta de Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim e Abel fizeram uma oferta para Deus. Só que Deus agradou mais da oferta de Abel, e Caim sentiu ciúmes. Então Caim chamou Abel e falou assim: vamos ali no campo. E quando chegou lá, Caim matou Abel. Agora no versículo 8 é algo interessante que está escrito. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo? Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, Caim? E Caim falou algo interessante: não sei. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Caim tinha acabado de matar Abel. E quando Deus chegou para ele e falou assim: onde que está seu irmão? Eu não sei não, por acaso eu tenho que guardar o meu irmão? Pensamento de agricultor. E muitos de nós levamos esse pensamento hoje, o dia a dia. Quantas pessoas
que já passaram no Ministério Ser Feliz, ou já passaram no nosso meio, que desviou. E muitos de nós falamos assim, estou nem aí. Se eu pedir para levantar a mão aqui, eu sou o primeiro a levantar, porque eu já falei isso. Cada um é responsável pela sua salvação. Cada um tem que cuidar de você. Se ele desviou, o problema é dele. Eu estou aqui na presença de Deus, está bom. Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Quantos de nós não chegamos para as pessoas e falamos assim, ei, você está me cobrando por quê? Eu sou o guarda do meu irmão? Eu tenho que cuidar dele por acaso? Eu tenho que guardar a salvação dele por acaso? Porque nós temos um pensamento de agricultor. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa desvia, ela fala assim, essa pessoa não vai me dar lucro mais, ela não vai cantar no louvor, ela não vai pregar, ela não vai visitar ninguém, ela não vai simplesmente limpar as cadeiras. Pensamento de agricultor, porque estamos pensando simplesmente no lucro que a pessoa pode nos dar. Mas nós não pensamos na glória de Deus, porque quando uma pessoa se arrepende aqui, e você vê uma pessoa se ajoelhando e fala assim, glória seja dada para você, Senhor. Pensamento de jardineiro. Glorificar o Senhor nas coisas. Como glorificamos o Senhor através do girassol que nasce, e falamos assim, Deus, Tu és maravilhoso, como o Senhor fez isso? Quando nós temos um pensamento de jardineiro, quando uma pessoa se arrepende e vem aqui diante do Senhor e se arrepende, e você não precisa glorificar para você, mas você pode glorificar para Deus, guardar. Mas muitos de nós colocamos a desculpa, igual Caim, eu não sou o guarda do meu irmão não, Elaine. Se ela desviou, o problema é dela, não é minha filha, não é parente meu, ela que vê com Deus. O lugar dela já está preparado. O meu também. Pensamento de agricultor. Eu estou falando aqui, irmãos, eu também tomei, tá? Eu também tenho esse pensamento de agricultor. Não estou falando só para vocês, não. Deus falou primeiramente para mim. Para me passar, mas eu também tenho que mudar minha visão de que o jardineiro, ele glorifica para Deus. O segundo ponto que eu quero falar é de cuidar. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16, conta uma história de duas prostitutas. Minha Bíblia diz duas prostitutas, elas moravam na mesma casa, e as duas estavam grávidas. Simplesmente, uma teve o filho, depois passou 2 dias depois, a outra teve outro filho, e uma estava dormindo quando ela se descuidou. A Bíblia diz que ela se descuidou, e ela deitou em cima do filho, e o filho morreu. E ela, esperta, viu que a outra mãe estava dormindo, pegou e colocou o filho. Mas no outro dia, quando a mãe pegou para alimentar, ela viu aquele filho morto, ela falou assim, peraí, esse filho não é meu. E viu com a outra e levou para o rei Salomão. Qual que foi a primeira missão do rei Salomão? Quando ele contou a história, falou, peraí, vou resolver esse problema agora. Pega a espada, corta no meio, metade para uma, metade para a outra. Uma se levantou e falou assim, faz isso mesmo, rei. Tá bom, nem eu, nem ela fica, e pronto, acabou. Mas a outra falou assim, não, peraí, se não é para essa criança ficar viva, deixa com ela. O que tem a ver de cuidado? E um agricultor e um jardineiro? Porque muitos de nós temos o pensamento, sabe de quê? Muitos de nós não evangelizamos dentro do nosso serviço, sabe por quê, Hudson? Porque muitas pessoas pensam assim, essa pessoa é muito longe, ela não vai vir na minha igreja. Ei, para que eu vou cuidar dessa pessoa? Ela não vai vir na minha igreja, ela não vai me gerar lucro. Eu vou cuidar de uma pessoa que vai estar pregando em outra igreja, que vai tocando em outra igreja, que vai estar fazendo outras coisas em outra igreja, que eles se viram para lá. Pensamento de agricultor. Porque o agricultor, ele pensa em lucro. O pensamento de jardineiro, não, eu vou cuidar, é uma alma.
É uma alma. Quantas pessoas não passam no nosso meio? Quantas pessoas não estão longe? Mas nós pensamos assim, como que eu vou levar ela para a igreja, Léo? Hoje tem link, você distribui aí nos status, você manda para ela, acompanha ela. Quando ela começar a caminhar, fala assim, agora sim, vamos glorificar o nome do Senhor. Oh, pensamento de jardineiro. Mas muitos de nós estamos com muito pensamento de agricultor ainda. Muitos de nós não queremos cuidar de uma alma que está perdida, porque ela não vai gerar lucro para nós. Ela não tem como vir na igreja. Ela não tem como estar cuidando de uma outra pessoa que você queira. Ela não tem como estar tocando no louvor. Mas pensamento do agricultor, pensando simplesmente no financeiro. Outro ponto, cultivar. Cultivar, no dicionário fala, trabalhar na terra para cultivar, fazer nascer uma planta. Como faz nascer uma planta? Colocando uma semente. Cultivar leva a entender um pouco sobre cultuar. Muitos de nós não estamos querendo trazer pessoas para cultuar com a gente. Muitos de pais de família, mães de família, não cultiva a sua família, os seus filhos. Não tem um tempo prazeroso com eles. Aí pensa que a igreja é obrigado a resgatar. Quantos pais de família só sabem brigar dentro de casa, mas não sabem que simplesmente você sair para passear com seu filho no shopping, ou levar ele no parque, ou fazer alguma coisa, você está cultivando aquela planta. E quando você cultiva aquela planta, você está cultuando ao Senhor e glorificando o nome do Senhor, porque aquela pessoa, um dia ela vai falar assim, meu pai era religioso, mas ele sabia cultivar o tempo comigo. Cultivar. Sentar com seu filho e falar assim, ei, vamos falar de futebol. Que isso, pai, nós só vamos falar de igreja. Não, nós falamos de futebol também. Que isso, pai, me ensina a jogar truco, ensina a criança a jogar truco. Fala, pai, por quê? Você jogar truco comigo, de parceiro. Jogar vôlei, peteca, né? Jogar videogame, cultivar. Muitos de nós pensamos que cultivar é só trazer para a igreja e falar assim, ei, já estou semeando. Mas vocês não sabem quanto reflexo que vocês dão, que nós damos para o mundo. As pessoas estão olhando os seus passos e falando assim, opa, será que eu quero ser igual a ele? Cultivar. Cultivar também, sabe de quê? Em uma célula, você abrir uma célula no seu serviço na hora do almoço e falar assim, ei, vou juntar 3 pessoas aqui, nós vamos fazer um culto, uma célula aqui. Vamos falar da palavra de Deus aqui. Cultivar, semear, plantar, para um dia colher. Mas sabe por que nós não fazemos muitas vezes isso? Porque não vão ser vistos. Eu vou fazer célula lá, no meu serviço. Os caras moram lá em Sabará, Eliane. Para que eu vou fazer uma célula lá? O pastor não está lá para ver eu ministrando a célula. Aí eu não vou ter oportunidade de pregar, de cantar. Não está sendo visto para ninguém. Aí nós não queremos cultivar. Por quê? Porque o agricultor, ele pensa assim, eu vou cultivar, eu vou mostrar que eu sei pregar, que eu sei tocar, que eu sei cantar, para o pastor um dia me dar uma oportunidade. Pensando em lucro, agricultor. Pensando em lucro. Qual lucro que eu vou ter fazendo uma célula, Luciana, no meu serviço com 3 pessoas, qual lucro? Não tem lucro nenhum, não. Pensamento de agricultor. Pensamento de agricultor.
quando nós pensamos como um jardineiro, uma alma, uma pessoa, gente, nós não temos noção como Deus fica alegre. Uma. Quando eu falei isso com os meus discípulos, fiz uma reunião, eu falei sobre isso, sobre cultivar, sobre jardineiro. Automaticamente em mim despertou algo de pessoas que talvez estavam afastadas. Eu falei assim com os meus discípulos: ó, eu vou querer, até o final do ano eu vou ganhar esse cara, velho. Eu vou, velho. Vou. Aí já veio outra pessoa, eu falei: eu também vou ganhar esse. Cultivar. Aí a pessoa pensa assim: ela vai vir para a igreja? Não sei. Eu quero ganhar ela. Eu colocaria, subir no altar para pregar por essa alma, tranquilo, sem pensar duas vezes. Por cultivar. Coloca João 20, 11 ao 23. O primeiro jardineiro, ele falhou. Deus, ele deu a função para Adão e falou assim: poxa, você falhou. Ele mandou o segundo jardineiro. E olha o que está escrito na Bíblia. Põe na SPB aquela N. É essa? Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, com a cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde colocou e eu os levarei. O primeiro jardineiro falhou. Quando Maria, ela voltou e ela viu, ela reconheceu, falou: peraí, esse cara parece um jardineiro. Porque na verdade, ele era um jardineiro, porque ele cuidou, porque ele guardou, porque ele cultivou, para você estar aqui hoje. E graças a ele, nós temos alegria hoje. Mas Deus, ele quer despertar mais jardineiros. Ele quer despertar Ele quer despertar vocês para cuidar de uma alma, e querer ganhar aquela alma com toda a sua força, com toda a sua alma, sem pensar simplesmente: essa pessoa não vai me dar lucro nenhum. Para com esse pensamento de agricultor, começa a ter o pensamento de jardineiro, porque quando aquela alma se converter, você vai glorificar o nome do Senhor, porque é Ele queria que todos nós fosse um jardineiro. Ele quer despertar a sua igreja para ser um jardineiro. Feche seus olhos. Vamos orar por algum instante. Gostaria que você fosse mais fundo. O silêncio, não toca o louvor ainda não, quero só silêncio. O que é que vocês pensam? Em uma pessoa que talvez não está aqui hoje, que sentou no seu lado talvez 2 anos na igreja, sentou do seu lado, e essa pessoa talvez hoje não está aqui. Pensa numa pessoa, no familiar. Talvez aquela pessoa que lá no seu familiar, aquelas pessoas que, seu amigo, seu irmão,
que talvez um dia ouviu a palavra de Deus, foi igual aquela semente da parábola que caiu numa terra, que foi sufocado, e ela se desviou. Ou talvez uma pessoa do seu emprego que está suplicando, falando: Deus, mande uma pessoa para vir aqui falar do teu amor para mim, porque eu já estou perdido. Uma pessoa que talvez entrou na prostituição, uma pessoa que talvez entrou num nível de glória tão alto que só a misericórdia de Deus pode tirar. Uma pessoa que talvez se envolveu com homossexualismo, uma pessoa que talvez ela se entregou para o ateísmo, não acredita mais em Deus. Deus, Ele quer levantar aqui nessa noite um jardineiro, para você cuidar, para você cultivar, para você guardar, como se fosse uma rosa, como se fosse um girassol. Que Deus possa levantar jardineiros que estejam dispostos para estar com Ele.